Garota humilde dorme em praça e deixa milionário surpreso ao revelar segredo incrível. As luzes da cidade brilhavam intensas, como se quisessem ofuscar a realidade cruel a poucos metros de distância. Se encolheu em seu cobertor surrado, os olhos cansados encarando os arranha-céus de vidro e aço, testemunhando a ostentação que a ignorava. Naquele parquinho empoeirado, onde as risadas infantis ecoavam como fantasmas, ela encontrara um alívio momentâneo do frio cortante. As noites eram longas e solitárias, mas ali, entre os balanços enferrujados, ela se sentia um pouco menos invisível. Foi numa dessas noites, enquanto se espremia contra uma madeira quebrada, que avistou algo. Uma carta, amarelada e desgastada pelo tempo, estava parcialmente enterrada sob a areia. Com dedos trêmulos, fez questão de desenterrá-la quase como um tesouro escondido. O que começou como um simples bilhete se transformou em um portal para um passado desconhecido. Ao abrir, o perfume de papel velho e uma caligrafia elegante a transportaram para um mundo bem distante de sua realidade. Meu querido Lucas, saiba que nunca deixarei de amar você. As palavras a aprisionaram. Ao longo da carta, revelações sobre um homem rico e poderoso, conhecido por seus negócios obscuros e decisões impiedosas. Começaram a se desenhar. O nome mais mencionado era de Tomás, um bilionário cujas escolhas sempre pareciam colocar riqueza acima da humanidade. Mas tinha algo mais, uma semente plantada naquelas páginas. Seu pai. Sim, seu verdadeiro pai era aquele mesmo bilionário que gerava tantas histórias e detestações, enquanto isso Tomás, sentado em sua luxuosa sala, observava a cidade pela janela. A solidão o acompanhava nessa vida de excessos. Em meio a palácios de cristal, seu coração se sentia vazio. Uma chance de redimir-se? Ele não sabia. Era como se um pesadelo pairasse sobre ele. Alguém de seu passado, um inimigo antigo, estava prestes a expor um segredo que poderia arruiná-lo. No fim daquela noite gelada, Júlia sentia seu coração disparar. Era um misto de medo e esperança. Se as ideias que ecoavam na carta fossem verdade, poderia haver uma maneira de ter um lar. Mas o que isso significaria? Num mundo em que Tomás era a personificação do egoísmo, acreditar na bondade de alguém tão distante parecia insano. E por outro lado, como um bilionário mudaria ao descobrir que tinha uma filha perdida, uma jovem que vive nas ruas? Ela olhou para o céu estrelado. As dúvidas se misturavam. Seguir seu coração ou se proteger de um passado que poderia despedaçar tudo? A conexão entre eles, sem que soubessem, estava prestes a ser revelada. O destino parecia traçar um caminho tortuoso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Júlia olhou para o céu estrelado, sentindo uma tempestade de emoções dentro de si. Era como se o destino estivesse prestes a tomar um rumo inesperado. O estalido de um galho atrás dela a fez se sobressaltar. Com o coração acelerado, virou-se e viu um homem se aproximando com passos firmes. Era um segurança,
provavelmente do prédio ao lado, e ele parecia estar em busca de algo ou alguém. Garota, aqui não é lugar para você ficar. Vá embora antes que eu chame a polícia, disse. Ele, a voz grave e intimidadora. Júlia sentiu um frio na barriga e começou a se levantar. Mas antes que pudesse mover, o homem se deteve. Seus olhos ficaram fixos na carta amarelada que ela ainda segurava. "O que é isso?" pediu, pegando a carta de sua mão com um movimento rápido. Ela ficou paralisada, assustada. "É só um papel." O segurança, desinteressado em ouvir, começou a ler. À medida que suas expressões mudavam, Júlia percebeu que algo estava errado. O homem palideceu. Sua respiração ficou entrecortada. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, com a voz quase tremendo. "Na areia, por quê?" ela questionou, intrigada. O homem olhou ao redor e, com um gesto rápido, puxou Júlia para mais perto dele, como se temesse que alguém pudesse ouvir. "Você não sabe no que está se metendo, menina. Essa carta é da família que arruinou a vida de muita gente. Mas é só um pedaço de papel, certo? Não deve haver nada a mais", ele disse, tentando ignorar o impacto das palavras. Não é só isso. Fala do Tomás. Ele é meu pai. É o que a carta diz", afirmou Júlia, o medo transparecendo. E foi então que a expressão do segurança mudou. Uma maré de compaixão misturada com horror. "Você não deveria estar procurando por ele. A história de Tomás é manchada de sangue e dinheiro. Ele não é quem você pensa que é." A adrenalina tomou conta do corpo de Júlia, o que ele estava insinuando. Enquanto ela lutava para processar as palavras, um grito estourou no ar, vindo de algum lugar próximo. O segurança soltou, e eles viraram-se para ver uma figura correndo em direção a eles, os olhos arregalados de desespero. Era uma mulher, sua roupa rasgada e suja, com um olhar de terror que refletia um aviso. "Ele está vindo. Precisamos ir. Ele sabe que você está aqui." Antes que Júlia pudesse perguntar quem era ele, a mulher puxou-a pelo braço, arrastando-a para longe do parquinho. O segurança hesitou, mas uma sombra se aproximava rapidamente, fazendo-o decidir em um segundo. "Sigam-me." Enquanto corriam, o coração de Júlia pulsava em batidas frenéticas. O que estava acontecendo? Quem era ele? E por que ela tinha certeza de que essa noite não seria apenas mais uma em sua vida? Foi quando, em meio ao caos, o homem que parecia estar na cola deles emergiu da escuridão. Vestia um terno caro e um olhar que transparecia poder. Álvaro, o braço direito de Tomás, daquele que sempre cuidou do lado sombrio dos negócios da família. A presença dele fez tudo congelar. "Júlia, você não deveria estar aqui. Seu pai não deseja te ver. Ele não tem filha." O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Júlia parou. O que significava isso? A revelação de que Tomás nunca a quis? "Fujam, agora!" gritou o segurança novamente, mas tudo parecia desmoronar ao redor dela. Era mentira? O orgulho de um bilionário que por tanto tempo quis ter ao seu lado. O que mais ela não sabia sobre sua história? Com a adrenalina correndo nas veias, uma única dúvida ecoava em sua mente, e a pergunta que queimava em seu peito se distorcia. Quem sou eu, realmente? O peso da incerteza a esmagava, e a noite, que já era carregada de segredos, se tornava ainda mais turbulenta. E enquanto tentavam escapar, perceberam que os caminhos de Júlia e Tomás estavam mais entrelaçados do que jamais imaginados. Uma reviravolta estava apenas começando, e a verdade permanecia como um véu obscuro, esperando para ser desvelado. A adrenalina corria como um rio em cheia nas veias de Júlia.
As palavras do segurança ecoavam em sua mente, enquanto a mulher a puxava para a frente. A força de suas mãos atirando da incerteza momentânea, mas a verdade pulsava como um tambor. Quem sou eu realmente? O terno caro de Álvaro passou a ser um símbolo de todo o terror que ela não entendia. Ele se aproximava como uma postura imponente, uma sombra estendida em meio à penumbra. O coração de Júlia batia forte enquanto a mulher ofegava, claramente em pânico. Precisamos sair, agora! O desespero em sua voz era palpável. Mas a verdade é que Júlia não queria mais fugir. Ela queria respostas. Queria entender a ligação entre aquela carta e a figura do homem de negócios inclemente, Tomás. Antes que pudesse articular suas perguntas, a noite foi cortada por um grito agudo, seguido do som de uma explosão à distância, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Retrocedam! Berrou Álvaro, sua voz alta e cheia de autoridade. Ele se virou e, por um segundo, Júlia viu o medo em seus olhos. Algo estava prestes a mudar radicalmente. O segurança puxou a mulher ao seu lado e gesticulou, sinalizando para que fugissem. Mas Júlia permaneceu imóvel, atordoada. Uma luz brilhante iluminou a escuridão, e um carro preto surgiu, as luzes piscando ferozmente. Ele parou ao lado deles, e a porta se abriu com um estalo. No volante estava um homem com um olhar gélido. "Júlia!" ele gritou. "Entre, você precisa vir comigo." O coração dela pulou. Quem era aquele homem? E como ele sabia seu nome? O segurança tentou puxá-la novamente, mas ela se virou, atraída pela urgência e pela controvérsia que envolvia aquele momento. "Quem é você?" perguntou, sua voz quase inaudível em meio ao barulho. "Sou quem pode salvar você e também quem pode te destruir", respondeu ele, com um leve sorriso que não tocava seus olhos. Era como se ele quisesse apagar as chamas do pesadelo, mas de maneira estranha, ela sentia que havia algo perverso por trás de sua fachada. "Seu pai está em perigo e você precisa saber a verdade." Ele se virou, olhar fixo em Álvaro, que ainda estava parado, paralisado pela interação inesperada. "E você, saiba que não pode mais proteger essa garota." Júlia revirou os olhos, uma tempestade de confusão e ansiedade tomando conta dela. A ideia de se aproximar do carro de um desconhecido enquanto o passado e o presente colidiam em sua mente era aterradora. Mas antes que pudesse decidir, a mulher a puxou novamente. "Vá, Júlia, ele está certo. Você não tem ideia do que está acontecendo, do que pode acontecer." E então Álvaro, num movimento inesperado, recuou. "Não se aproxime dela. Você não tem poder aqui." Mas Júlia sentiu que algo mudara. O olhar em seu rosto, uma mistura de raiva e desespero, fez a adrenalina subir mais ainda. "Júlia, você é mais importante do que imagina", gritou o homem do carro, enquanto um ruído alto se aproximava. Um som metálico que fez os três se virarem rapidamente. Uma van preta pintada de forma impenetrável surgiu, parando abruptamente. O motorista saltou, com um olhar vingativo. "Aquela carta não era para você. Você é só uma peça num tabuleiro grande demais." Os olhos de Júlia arregalaram, as palavras reverberando em sua mente. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela soou quase como um sussurro. O mundo parecia girar, o chão sob seus pés se desvanecendo numa dança de segredos e mentiras. E então, como um estalo de um trovão, a verdade se desnudou. O homem que afirmava estar ali para salvá-la, ele era, na verdade, o filho de Tomás, o irmão que Júlia nunca soubera que tinha. A revelação foi como um golpe. O horror e a confusão tangibilizavam-se em seu peito, e então ela ouviu um tiro ecoar, fazendo seu corpo congelar. "Fujam, agora!" gritou Álvaro.
Mas Júlia não sabia para onde ir. A informação a destruiu e a fez questionar tudo. Cada pedaço da sua existência agora era um enigma sem resposta. O passado se ergueu como um monstro contra ela, e no fundo de seu coração, ela sabia que nada seria como antes. Como desconstruir o que havia acabado de descobrir? E mais, como sobreviver a isso? No meio do caos, as luzes dos carros refletiam na sua visão embaçada, e a figura do irmão ainda estava ali, imponente e fria. O que ele queria? Qual era o plano dele? E por que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez? A única coisa que restava era a certeza de que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e Júlia estava no centro dele. A adrenalina pulsava como um relâmpago dentro de Júlia. A confusão e o terror misturavam-se em sua mente, como uma tempestade incontrolável. Naquele momento, tudo parecia incerto. O homem que afirmava ser seu irmão a encarava com uma intensidade que a fazia sentir-se nua. O barulho de tiros ecoava na distância, mas a única coisa que Júlia conseguia ouvir era o tamborilar frenético do seu coração. O que você quer dizer com aquela carta não era para você? Ela perguntou, tentando projetar uma coragem que estava escondida sob o pânico. Estressada, ela olhou rapidamente para o segurança e para a mulher que a ajudava, que pareciam prestes a desmoronar pelo terror no ar. Você não faz ideia do que isso significa, o homem disse, erguendo as mãos em um gesto de calma. Mas seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e urgência. Ele hesitou, como se pesasse as palavras. Mas é verdade, você é minha irmã. E nosso pai, ele não é quem você imagina que seja. Júlia congelou. Irmã? Era possível? O que mais ela não sabia sobre sua história? Mas o que mais a assustava era o olhar do homem, uma mistura de desespero e determinação. Um grito distante interrompeu seus pensamentos. Álvaro e a mulher puxaram-na para trás, buscando abrigo, enquanto o carro permanecia na calçada, as luzes pulsando como um farol desesperado. Precisamos fugir. Agora! Gritou o segurança, seus olhos wide com uma percepção aterradora. O homem do carro fez um movimento para trás, como se soubesse que o perigo se aproximava. Ele sabe sobre você. A nossa mãe não queria que você se envolvesse nesse mundo. É por isso que ela te afastou. O irmão disse, sua voz tensa e baixa. O que isso significava? O chão sob os pés de Júlia parecia desmoronar. Sua mãe a tinha afastado de tudo isso. E por quê? Ela começava a se sentir um objeto em uma história que ela não controlava. A imagem de seu pai se tornava cada vez mais nebulosa. Um homem que parecia ser, e agora era apresentado como alguém com segredos ocultos. E foi nesse momento, quando o clima de expectativa se tornava quase insuportável, que tudo fez um desvio horrível. Um homem em um terno escuro surgiu de trás do carro, atirando uma declaração devastadora. Júlia, seu pai não só não a quer, como a quer morta. Você e seu irmão não podem ficar juntos. O mundo de Júlia girou ao redor dela, como um pesadelo ao vivo. O homem apontou uma arma, seu dedo quase tocando o gatilho. Sua mãe fez uma escolha, e você está em jogo. Ele não tem outra escolha. Em um instante que pareceu durou uma eternidade, os gritos se misturaram ao som do disparo. Não era claro se o tiro tinha sido disparado, mas um clarão de luz ofuscou os olhos de Júlia. O segurança gritou para abaixarem-se, enquanto o irmão dela a puxava para perto, protegendo-a. Um estrondo, e o carro explodiu. As chamas subiram, a pressão do som fazendo Júlia sentir um nó no estômago. Foi neste caos que uma verdade misteriosa surgiu. O homem interno enfurecido, que disparou aos poucos, tremeu.
Você não entende. Ele não só quer você, ele quer o que você carrega. Essas palavras reverberam velocidade em sua mente, como um eco que não se deixava esquecer. O que ela carregava? Poderia ser mais do que apenas a verdade de ser filha de um bilionário? O que mais tinha a perder? Quando o fumo começou a preencher o ar, as peças do quebra-cabeça permaneciam soltas em sua mente. 8 coisas se cruzavam. O que era real? O que era uma mentira? As sombras ameaçadoras cercavam Júlia, e suas pernas pareceram querer colar-se ao chão. O mundo, há um segundo perfeitamente claro, agora estava turvo. Ela não sabia em quem confiar mais. Todo o seu passado estava se desmoronando à sua frente, um colapso emocional. E enquanto tentava encontrar o fio da história que a ligava a tudo aquilo, uma única pergunta rugia em sua cabeça. O que eu realmente sou? O que antes parecia um simples encontro entre pai e filha, agora se tornava uma corrente de segredos perigosos. E a verdade estava prestes a ser exposta. Mas a que custo? Uma revelação chocante que poderia destruir tudo o que Júlia pensava saber. As respostas que buscava poderiam ser mais devastadoras do que o que estava prestes a vir. A adrenalina pulsava como um relâmpago dentro de Júlia. A confusão e o terror misturavam-se em sua mente como uma tempestade. Naquele momento, tudo parecia incerto. O homem que afirmava ser seu irmão a encarava com uma tensão que a fazia sentir-se vulnerável. A carga emocional a cercava como se cada palavra pronunciasse um peso no ar. O barulho de tiros ecoava e um grito distante cortava a noite. Tudo se misturava à confusão. O que você quer dizer com aquela carta não era para você? Ela perguntou, seu coração batendo forte. A tensão era palpável. O rosto do estranho estava carregado de uma urgência que a inquietava. E então, como um flash, Júlia sentiu que a verdade estava prestes a se desdobrar diante dela. Júlia, você não entende. Você realmente não entende, o homem disse, olhando enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Você e eu, nós não somos apenas irmãos. Você é a chave para um segredo maior do que pode imaginar. O que isso queria dizer? Uma onda de confusão e medo tomou conta dela. O segurança, diante da situação caótica, puxou Júlia e a mulher para trás, buscando abrigo, mas Júlia continuava paralisada, tentando entender as palavras do homem. Meu Deus, o que está acontecendo? Gritou a mulher, seu rosto pálido refletindo o desespero. Precisamos ir, agora. Mas o irmão dela insistiu em continuar. Você é a verdadeira herdeira de um legado que não deveria ter sido escondido. A carta, ela era para você, mas foi desviada. E antes que Júlia pudesse processar, um eco de tiros cortou o ar. O segurança empurrou todos para o chão e o mundo girou em torno dela como uma tempestade. A explosão foi imediata, seguida por um clarão que fez Júlia fechar os olhos. Uma onda de calor a envolveu, e quando ela abriu os olhos, viu o carro em chamas, fumos cegantes dispersando pelo ar. O caos se agravava, e tudo parecia desmoronar. O homem interno que disparou estava agora cercado pelas chamas, e a cena se desenrolava como um filme horrível. A mulher ao lado dela segurou a mão de Júlia, com força. Júlia, a verdade pode ser mais letal do que imaginamos. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Os olhos dela eram cheios de medo e determinação ao mesmo tempo. Neste momento, entre o horror e a confusão, um grito atravessou o ar. Pare, não faça isso! Era uma voz familiar. Júlia virou-se e seu estômago se revirou. Tomás, seu pai, estava ali, saindo das sombras. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aparência imponente.
com um olhar que parecia controlar a situação, estava pronta para confrontá-los. Você! O que você está fazendo aqui? Gritou Tomás, apontando para o homem à sua frente. Eu estou aqui pela verdade, pela Júlia. A fúria e o desespero misturavam-se na voz dele. Você a afastou de tudo isso. Está na hora de enfrentar o que você fez. As palavras ecoaram, e Júlia sentiu um nó na garganta. Um passado obscuro deslizava para o presente, transformando-se em um turbilhão de emoções. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. A mulher ao lado de Tomás sorriu, e a expressão dela era traiçoeira. Você realmente acredita que ela é herdeira? Você não sabe de nada. Nesse instante, algo se desdobrou. Ela estendeu a mão e, com um gesto, fez um sinal. O chão sob os pés de Júlia tremeu, como um terremoto, e uma armadilha se ativou ao seu redor. Ela viu luzes brilhantes surgirem por trás da mulher, revelando a verdade chocante. O silêncio de Júlia se transformou em horror. Você não é a única herdeira. Você não é a única filha de Tomás. Eu sou. Eu sou a verdadeira sucessora. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. Júlia ficou paralisada. O quê? O mundo girava ao seu redor. Como isso era possível? Era um pesadelo se desenrolando diante dela. E você, minha querida irmã, é apenas um peão neste jogo. Prepare-se para a verdade. A mulher sorriu, e Júlia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo o seu mundo estava ruindo, e a única certeza que tinha agora era a dúvida. Quem era realmente? O que ela deveria fazer? A noite parecia engolir tudo, enquanto a única certeza que restava era a certeza demais. Mentiras para desvendar. E agora, em meio a tudo aquilo, a pergunta queimava em sua mente. A quem realmente posso confiar? A noite parecia uma trama de terror, e o coração de Júlia pulsava com uma intensidade que a fazia sentir-se viva e morta ao mesmo tempo. O olhar da mulher do terno parecia um abismo, e as palavras dela ecoavam como gritos vazios em sua cabeça. Você não é a única filha de Tomás. A revelação era como um ácido queimando suas esperanças, jogando-as no chão como cacos de vidro. Ela mal havia processado isso quando Álvaro, com o rosto pálido e os olhos arregalados, soltou um grito que cortou o ar. Cuidado! Ele se jogou para a frente, empurrando Júlia e a mulher, do terno para o chão. A cena se desenrolou em um borrão, um brilho, um estrondo. O tio ecoou na noite, e o mundo pareceu se desacelerar. Júlia piscou em choque, uma pancada surda reverberando em sua mente. As sombras tornaram-se um turbilhão, enquanto a fumaça começou a envolver tudo. Ela olhou para onde o homem interno havia estado, e viu que ele estava agora no chão, o corpo estirado e inerte. Um frio percorreu seu corpo. Ele não estava atirando, mas alguém tinha atirado nele. Precisamos ir, agora! Gritou Álvaro, puxando-a pelo braço. A mulher, inicialmente poderosa e ameaçadora, parecia agora assustada, hesitando. Como podemos confiar em você? Perguntou Júlia, sua voz tremendo. A desconfiança crescendo. Não havia tempo para discutir. O pavor nos olhos de Álvaro dizia que algo muito mais terrível poderia acontecer ali. E então tudo mudou novamente. Entre os gritos e a fumaça, um movimento atrás da mulher chamou a atenção de Júlia. Do fundo da escuridão, uma figura surgiu, alta e imponente. Era Tomás, e ao seu lado estava outra mulher, desconhecida, mas com um olhar igualmente faminto e determinado. Com um gesto rápido, Tomás avançou e agarrou a mulher do terno, puxando-a para longe, como um gato agarrando sua presa. Você não pode fazer isso, ele gritou,
e a brutalidade de sua voz reverberou pela rua em chamas. A mulher parecia encolher-se sob a fúria dele. A expressão de Tomás mudava de raiva para desespero. E de repente, as camadas da história começaram a se desfazer novamente. Ela sabe tudo, Tomás! A mulher subiu a voz, sua voz quase em desespero. As palavras cortaram a tensão como uma faca. Júlia estava confusa, perdida em um mar de emoções e revelações. Sabe o quê? Sua mente girava. A ideia de que a mulher poderia saber algo crucial a fez sentir uma onda de esperança misturada com medo. E então, a tragédia aconteceu. O homem que havia disparado, ainda em pé, tirou um segundo tiro, destinado a Tomás. Mas este atingiu não o alvo pretendido. O impacto revelado nas feições de Júlia era um abalo seco. A mulher do terno foi atingida, seus olhos arregalando-se em horror. O corpo dela caiu para trás, e o tempo pareceu parar. Não, Júlia gritou, e o mundo de novo girou. O pavor fez tudo ficar opaco, enquanto a mulher caía, sem vida, em um mar de sangue e chamas. O rosto de Tomás transformou-se em um quadro de pura dor. Ele se jogou sobre o corpo dela, como se fosse a única coisa que lhe restasse. Ela estava certa. Não percebi. Você não pode morrer assim. A desgraça mágica alinhou a noite em um imenso desespero. Mas Júlia não conseguia processar. Não era só um assassinato. Era guerra entre famílias. Retalhos de vidas empilhadas em mentiras. E quando o galope da realidade bateu à sua porta, a pergunta se tornou quase uma ferida exposta. Quem realmente era essa mulher? Álvaro, ao lado, com um olhar que misturava pavor e compaixão, sussurrou. Ela estava tentando proteger você, mas nem todos os segredos podem ser escondidos. E foi nesse momento de catástrofe emocional que a verdade alastrou seu poder. Aquela mulher poderia ser a chave para tudo. O que mais ela sabia sobre a verdadeira natureza de Tomás? O que mais Júlia não sabia sobre ela mesma? O chão tremia sob seus pés enquanto ela se via em meio à confusão. Apenas uma peça em um jogo mortal. Em um lampejo de urgência, ficou claro que o verdadeiro resultado disso estava longe de se desenrolar. O caos havia apenas começado. A noite parecia uma trama de terror e o coração de Júlia pulsava com uma intensidade que a fazia sentir-se viva e morta ao mesmo tempo. O olhar da mulher do terno parecia um abismo, e as palavras dela ecoavam como gritos vazios em sua cabeça. Você não é a única filha de Tomás. A revelação era como um ácido queimando suas esperanças, jogando-as no chão como cacos de vidro. Ela mal havia processado isso quando Álvaro, com o rosto pálido e os olhos arregalados, soltou um grito que cortou o ar. Cuidado! Ele se jogou para a frente, empurrando Júlia e a mulher do terno para o chão. A cena se desenrolou em um borrão, um brilho, um estrondo. O tiro ecoou na noite e o mundo parecia se desacelerar. Júlia piscou em choque, uma pancada surda reverberando em sua mente. As sombras tornaram-se um turbilhão, enquanto a fumaça começou a envolver tudo. Ela olhou para onde o homem interno havia estado e viu que ele estava agora no chão, o corpo estirado e inerte. Um frio percorreu seu corpo. Ele não estava atirando, mas alguém tinha atirado nele. Precisamos ir, agora! Gritou Álvaro, puxando-a pelo braço. A mulher, inicialmente poderosa e ameaçadora, parecia agora assustada, hesitando. Como podemos confiar em você? Perguntou Júlia, sua voz tremendo, a desconfiança crescendo. Mas não havia tempo para discutir. O pavor nos olhos de Álvaro dizia que algo terrível poderia acontecer ali. Então, tudo mudou novamente.
Entre os gritos e a fumaça, um movimento atrás da mulher chamou a atenção de Júlia. Do fundo da escuridão, uma figura emergiu, alta e imponente. Era Tomás, e ao seu lado estava outra mulher, desconhecida, mas com um olhar igualmente faminto e determinado. Com um gesto rápido, Tomás avançou e agarrou a mulher do terno, puxando-a para longe, como um gato agarrando a presa. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, e a brutalidade de sua voz reverberou pela rua em chamas. A mulher parecia desmoronar sob a fúria dele. A expressão de Tomás mudava de raiva para desespero, e de repente as camadas da história começaram a se desfazer novamente. Ela sabe tudo, Tomás." A mulher aumentou a voz, seu tom quase desesperado. "Você precisa ouvir a verdade." As palavras cortaram a tensão, como uma faca. Júlia estava confusa, perdida em um mar de emoções e revelações. Sabe o quê? Sua mente girava. E então a tragédia irrompeu. O homem que havia disparado, ainda em pé, disparou novamente, mas não atingiu Tomás. O impacto revelado nas feições de Júlia foi um golpe seco. O corpo da mulher do terno caiu, seus olhos arregalando-se em horror. O chão sob os pés de Júlia parecia desmoronar. "Não!" Júlia gritou, e o mundo inteiro girou. O pavor fez tudo ficar opaco, enquanto a mulher caía, sem vida, em um mar de sangue e chamas. O rosto de Tomás se transformou em um quadro de pura dor enquanto ele se jogava sobre o corpo dela. Ela estava certa. Não percebi. "Você não pode morrer assim." A desgraça se misturava à sua fúria. Mas Júlia não conseguia processar. Não era só um assassinato. Era guerra entre famílias, retalhos de vidas empilhadas em mentiras. Então, naquele mar de desespero, os olhos dela se encontraram com os de Tomás, e uma brasa de compaixão cruzou o espaço entre eles. "Você não sabe o que ela revelou para mim antes de tudo isso", murmurou Tomás, a voz embargada. E de repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um carro preto apareceu, com faróis ofuscando. Uma figura semelhante a uma sombra pulou de dentro. O que nenhum deles esperava era que, ao sair do veículo, o motorista levantou a arma e a boca se moveu em um grito que ecoou como um trovão. "Parem! Não se movam, todos vocês!" Ouvindo a voz, o coração de Júlia disparou. Era ele, o homem que havia procurado antes. Mas por quê? E antes que pudesse redigir suas perguntas, um bombardeio de lembranças da noite anterior a atingiu. Poderia ser a resposta que tanto buscava? Mas, ao mesmo tempo, cada peça do quebra-cabeça parecia indicar que a verdade era mais sombria do que o imaginado. "Quem é você?" perguntou Tomás com voz tensa. Enquanto os outros olhares se dirigiam a ele, a tensão era palpável. Sem hesitação, o homem olhou diretamente para Júlia. "Você não sabe ainda, mas todo este jogo é mais complexo do que um simples conflito. E a verdade que você vai descobrir pode mudar tudo." As palavras dele caíram como um peso sobre Júlia. O nó na garganta apertava cada vez mais, e a única coisa que restava em sua mente agora era até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade. A resposta era um labirinto terrível. As chamas que iluminavam a cena dançavam como fantasmas, e enquanto os sentimentos de desespero começavam a se misturar com um lampejo de esperança, uma dúvida ficou pairando no ar. O que realmente se escondia debaixo da superfície? E quem realmente poderia ser confiável nessa confusão total? A noite parecia uma trama de terror, e o coração de Júlia pulsava com uma intensidade que a fazia sentir-se viva e morta ao mesmo tempo. O olhar da mulher do terno parecia um abismo,
e as palavras dela ecoavam como gritos vazios em sua cabeça. Você não é a única filha de Tomás. A revelação era como um ácido queimando suas esperanças, jogando-as no chão como cacos de vidro. E então, tudo mudou novamente. Entre os gritos e a fumaça, um movimento atrás da mulher chamou a atenção de Júlia. Do fundo da escuridão, uma figura emergiu, alta e imponente. Era Tomás, e ao seu lado estava outra mulher. Uma figura estranha, mas com um olhar igualmente sombrio. A tensão no ar era palpável. Você não pode fazer isso, Tomás gritou. Mas o que fez a adrenalina de Júlia subir não foram apenas suas palavras. A nova mulher, vestida de preto, ergueu uma arma. Seus olhos brilhavam com uma frieza que cortava o ar. A cena parecia um filme de terror, e Júlia sentiu como se estivesse presa em um pesadelo que nunca terminaria. Cadê a sua filha, Tomás? A mulher perguntou, com uma voz que soava como aço. Preciso dela agora. O coração de Júlia disparou. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu antes que pudesse pensar. O instante em que as palavras deixaram seus lábios, tudo começaram a girar lentamente. Uma expressão de dor tomou conta do rosto de Tomás. Você não deveria estar aqui, Júlia. É perigoso. Você não faz ideia do porquê. Eu não faço ideia de nada. O que está acontecendo? Ela estava desesperada. Seu mundo, que já estava balançando, agora ameaçava desmoronar completamente. Então, a mulher virou-se para ela, seus olhos perfurantes analisando cada canto de sua alma. Você não sabe o peso que carrega, e eu sou a única que pode te ajudar a entender. Júlia sentiu um nó na garganta. O que essa mulher sabia que ela não sabia? E por que tudo parecia tão confuso? O silêncio da noite estava prestes a ser quebrado por uma revelação que mudaria tudo. Você nunca deveria ter visto a carta. A mulher continuou. Ela pertence a você, mas foi feita para outra pessoa. Você não é a herdeira que todos pensam que é. Nesse momento, um barulho estrondoso cortou a tensão. A explosão de um carro próximo fez o chão tremer. A fumaça subiu em espirais, e a visão de Júlia ficou turva. Fujam, agora! Gritou Álvaro, mas seu corpo estava paralisado. A mulher do terno também parou. Seus olhos se arregalaram, enquanto todos se voltavam para onde a fumaça começava a se dissipar. É ele! Ele voltou! A mulher em preto gritou. Do meio da fumaça surgiu uma figura robusta, vestida com um terno escuro que parecia opressivo à luz das chamas. Era o homem do carro preto, e algo em sua aura era ainda mais ameaçador agora. É você, não é? A verdadeira razão para todo esse caos, ele gritou, seus olhos avaliando cada um deles. O que aconteceu a seguir foi um tiro. O homem disparou, e enquanto todo mundo se movia em câmera lenta, Júlia viu a bala atingir Tomás em cheio. O olhar de alucinação e desespero do pai se transformou em algo mais sombrio. Júlia gritou, e o mundo ao seu redor pareceu congelar. O corpo de Tomás caiu no chão com um baque surdo, e a mulher em preto ficou atordoa, mas não havia tempo para luto. O caos tomou conta. Júlia sentiu que seu coração se despedaçava. Por que você fez isso? Ela perguntou, olhando fixa para o homem. Ela não é sua irmã. Ela é uma conspiradora, o homem gritou. E a revelação foi como um choque elétrico. Você não é apenas uma garota perdida. Você é parte de um jogo muito maior. As palavras dele reverberaram dentro dela. Uma peça em um tabuleiro que nunca soube que estava jogando. Mas o que mais ele estava escondendo? Quem era realmente essa mulher que havia se apresentado como sua irmã?
O que mais estava por trás de toda aquela confusão? Júlia sentiu a pressão do mundo desmoronando e um frio deslizar pela espinha. O que aconteceu a seguir poderia mudar a história de suas vidas para sempre. E ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que pensava. A noite ainda guardava muitos segredos, e enquanto tudo desmoronava diante de seus olhos, uma única pergunta ecoava em sua mente: em quem posso realmente confiar? A noite parecia uma trama de terror, e o coração de Júlia pulsava com uma intensidade que a fazia sentir-se viva e morta ao mesmo tempo. O olhar da mulher do terno parecia um abismo, e as palavras dela ecoavam como gritos vazios em sua cabeça. Você não é a única filha de Tomás. A revelação era como um ácido queimando suas esperanças, jogando-as no chão como cacos de vidro. E então, tudo mudou novamente. Entre os gritos e a fumaça, um movimento atrás da mulher chamou a atenção de Júlia. Do fundo da escuridão, uma figura emergiu, alta e imponente. Era Tomás, e ao seu lado estava uma mulher desconhecida, com um olhar sombrio. A tensão no ar era palpável. Você não pode fazer isso, Tomás gritou. Mas o que fez a adrenalina de Júlia subir não foram apenas suas palavras. A nova mulher, vestida de preto, ergueu uma arma. Seus olhos brilhavam com uma frieza que cortava o ar. A cena parecia um filme de terror, e Júlia sentiu como se estivesse presa em um pesadelo que nunca terminaria. Cadê a sua filha, Tomás? A mulher perguntou, com uma voz que soava como aço. Preciso dela agora. O coração de Júlia disparou. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu antes que pudesse pensar. O instante em que as palavras deixaram seus lábios, tudo começou a girar lentamente. Uma expressão de dor tomou conta do rosto de Tomás. Você não deveria estar aqui, Júlia. É perigoso. Você não. Faz ideia do porquê? Ei, eu não faço ideia de nada. O que está acontecendo? Ela estava desesperada. Seu mundo, que já estava balançando, agora ameaçava desmoronar completamente. Então a mulher virou-se para ela, seus olhos perfurantes analisando cada canto de sua alma. Você não sabe o peso que carrega, e eu sou a única que pode te ajudar a entender. Júlia sentiu um nó na garganta. O que essa mulher sabia que ela não sabia? E por que tudo parecia tão confuso? O silêncio da noite estava prestes a ser quebrado por uma revelação que mudaria tudo. Você nunca deveria ter visto a carta, a mulher continuou. Ela pertence a você, mas foi feita para outra pessoa. Você não é herdeira aqui. Todos pensam que é. Nesse momento, um barulho estrondoso cortou a tensão. A explosão de um carro próximo fez o chão tremer. A fumaça subiu em espirais e a visão de Júlia ficou turva. Fujam! Agora! Gritou Álvaro, mas seu corpo estava paralisado. A mulher do terno também parou. Seus olhos se arregalaram enquanto todos se voltavam para onde a fumaça começava a se dissipar. É ele! Ele voltou! A mulher em preto gritou. Do meio da fumaça surgiu uma figura robusta, vestida com um terno escuro que parecia opressivo à luz das chamas. Era o homem do carro preto, e algo em sua aura era ainda mais ameaçador agora. É você, não é? A verdadeira razão para todo esse caos, ele gritou, seus olhos avaliando cada um deles. O que aconteceu a seguir foi um tiro. O homem disparou. E enquanto todo mundo se movia em câmera lenta, Júlia viu a bala atingir Tomás em cheio. O olhar de alucinação e desespero do pai se transformou em algo mais sombrio. Júlia gritou, e o mundo ao seu redor parecia congelar.
O corpo de Tomás caiu no chão com um baque surdo, e a mulher em preto ficou atordoada. Mas não havia tempo para luto. O caos se instalou. Júlia sentiu que seu coração se despedaçava. Por que você fez isso? Ela perguntou, olhando fixa para o homem. Ela não é sua irmã. Ela é uma conspiradora. O homem gritou e a revelação foi como um choque elétrico. Você não é apenas uma garota perdida. Você é parte de um jogo muito maior. As palavras dele reverberaram dentro dela. Uma peça em um tabuleiro que nunca soube que estava jogando. Mas o que mais ele estava escondendo? Quem era realmente essa mulher que havia se apresentado como sua irmã? O que mais estava por trás de toda aquela confusão? Então uma explosão ecoou e a fumaça envolveu tudo. Ela olhou para a mulher em preto, agora caída ao lado de Tomás, e o mundo pareceu desmoronar ainda mais. E foi quando percebeu que o homem que havia atirado não apenas disfarçava um segredo, mas também um passado sombrio que se entrelaçava com o dela. Ele não é o que parece, murmurou a mulher em semiconsciência. A verdade é, você é a única que pode reconstruir tudo se apenas... Mas as palavras dela foram sufocadas pelo caos que começou a se espalhar. Júlia não conseguiu ouvir o que mais a mulher tinha para dizer. O coração de Júlia afundou. A verdade a rodeava como um fantasma. Havia algo mais, algo que tinha a ver com ela. A urgência cresceu. Uma fúria latente dentro dela implorava para ser libertada. Enquanto o estalo de sirenes se aproximava e a fumaça começava a dissipar, Júlia sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas no fundo sentia algo mais profundo e ameaçador. A única certeza que tinha, no instante final, era que o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que pensava. A fumaça ainda subia e o barulho de sirenes se aproximava. Júlia olhava para o corpo de Tomás, caído no chão, e uma onda de desolação a tomou. O caos ao seu redor parecia distante, como se tudo girasse em câmera lenta. As palavras da mulher em preto ecoavam em sua mente, misturadas com lembranças da carta que havia encontrado. Quem era realmente seu pai? E como ela se encaixava naquela trama de segredos e mentiras? Fujam! Agora! Álvaro gritou, voltando-se para elas, o pânico estampado no rosto. A mulher do terno ainda estava parada, atônita, mas a urgência de Álvaro finalmente a despertou da inércia. Júlia puxou a mulher pela mão, sentindo a necessidade de agir, de fugir daquele cenário de horror iminente. Você está bem? Perguntou, a voz trêmula, mas insistente. A mulher finalmente pareceu sair da atordoação e olhou profundamente nos olhos de Júlia. A verdade está mais próxima do que você imagina. Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. Seu pai, ele precisa saber sobre o que está prestes a acontecer. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Júlia. O que poderia ser mais urgente? Infelizmente, não havia espaço para perguntas. As sirenes estavam cada vez mais perto. O desejo de entender a verdade misturava-se ao medo do que poderia ser revelado. Vamos, Álvaro insistiu, puxando-as em direção a uma aldeia. O caminho era estreito e escuro. Mas era a única opção. O eco da confusão e os gritos da multidão atrás deles eram uma memória distante. Enquanto se escondiam, Júlia sentiu a adrenalina correndo em suas veias, um impulso primal que a empurrava a agir. Eu não vou permitir que tudo isso me destrua. Eu preciso saber quem eu sou, ela declarou, e suas palavras ressoaram na pequena escuridão. A mulher ao seu lado assentiu. Então você deve voltar, confrontar seu pai. A verdade pode ser dolorosa, mas é sua.
Essa afirmação empoderou Júlia, como se acendesse uma chama dentro dela. Não mais uma menina perdida. Ela tinha que ser mais forte. Assim que encontraram um lugar seguro, decidiram se separar. Álvaro e a mulher partiram em direções opostas, buscando uma forma de distrair a polícia e a possível ameaça que se aproximava. Enquanto Júlia sabia que precisava retornar ao local do ocorrido, o que ela encontrou a levou a uma prisão emocional e física. Quando chegou ao prédio onde Tomás havia caído, o que ela viu a deixou em choque. A cena estava cercada por autoridades, mas no centro, um olhar familiar a esperava. O homem que havia disparado a arma agora parecia estar cercado por sombras. O que as pessoas que cercavam o local não percebiam era que eles não apenas estavam buscando a verdade, mas também espelhos que refletiam seu próprio passado. Júlia respirou fundo, caminhando logo adiante. A coragem tomava conta dela e a raiva do que estava acontecendo a impulsionava. "Pai!" ela gritou, e em um instante todos os olhos se voltaram para ela, deixando a multidão em silêncio. Tomás, dirigida por seu olhar vazio, olhou para Júlia. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era cheia de dúvidas, mas havia um brilho que a chamava. "Eu não estou aqui para te culpar. Eu estou aqui para entender, para saber quem realmente somos." A verdade estava ali, prestes a ser desnudada. As palavras de Júlia foram como um golpe. O silêncio era pesado, mas algo se rompia dentro dela. Uma barreira, um protocolo que mantinha tudo em ordem. Agora, o caos era livre. Vidas entrelaçadas, segredos compartilhados. O que viria a seguir? Enquanto olhava para o pai, a pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria por sua família? E assim, a história seguiu em um ritmo frenético, empurrando Júlia para um confronto que ela havia esperado a vida inteira. A crença de que a verdade poderia ser libertadora. Mas a quem realmente libertaria? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.